E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu não quero mais tentar responder isso. Eu só quero sentir, viver e reconhecer que tem coisas que eu não faço sozinho nem a pau. É isso aí. O Anonymous fez uma pergunta aqui. Foi a Larissa Ramos. Cadê a Larissa Ramos? Onde está a Larissa Ramos? Legal, Larissa. Qual a maior provação de Deus que vocês tiveram na vida? Eita lasqueira. Vou comer pipoca. Em 2014, quando eu quebrei de uma forma muito feia, muito humilhante. E existem duas coisas diferentes que vocês precisam entender, né? Uma vez teve um podcast teu que eu expliquei isso, a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Então não confunda a religião, que é como os homens decidiram se organizar para ter um relacionamento com Deus. Não foi Deus que criou a religião, você tem que sempre lembrar disso. Os homens decidiram, vamos juntar, vamos montar uma religião? Vamos. Vai ser o cristianismo, vai ser o islã, vai ser o judaísmo, vai ser... Os homens decidiram a forma como eles iriam se relacionar com Deus. Então é por isso que não existe verdade absoluta na religião. A espiritualidade é independente da religião, é como eu me conecto com algo maior. Se eu acredito em divindade, se eu acredito que Deus existe, eu estou sendo espiritual. Ou seja, eu estou acreditando algo além do natural. Ok? Até aqui? Só para vocês não confundirem. Qual foi a pergunta mesmo? Qual a maior provação que Deus uma aprovação. Aí, eu fui criado dentro de um ambiente religioso. Ou seja, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo era de religião cristã evangélica. Eram batistas. Então, dentro dessa religião, eu fui ensinado de que se eu tenho Deus tudo dá certo, se eu tenho Deus, eu sou mais que vencedor, que inclusive é um versículo, e tal. Quando eu quebro em 2014, eu duvido da existência de Deus. Afinal de contas, por 33 anos eu aprendi que quem tem Deus não passa por isso. Quem tem Deus dá certo na vida. Quem tem Deus é mais do que vencedor. Como é que pode eu estar sendo humilhado, não sei o que eu vou comer amanhã, estou sendo ameaçado por telefone, e como é que pode isso? Então eu comecei a duvidar de Deus e eu lembro que, como eu estava caminhando por uma depressão severa, eu me tranquei no quarto e comecei a ler a Bíblia, lembrando que eu nasci num ambiente religioso, ou seja, que a Bíblia era algo comum, mas eu nunca tinha lido. Então é muito bom você saber diferenciar isso. Existem pessoas que estão dentro, tem pessoa que fala assim, eu sou católica roxa. Eu falo, você é mesmo? O que está escrito no livro tal? Ela não vai te responder, porque ela diz que mas ela não sabe nada daquilo. Então, eu comecei, na verdade, a ler a Bíblia a primeira vez, mas não com boas intenções. Eu queria desmentir a Bíblia. Eu vou provar que isso aqui tem algum erro. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 66 livros tem a Bíblia, porque eu falei assim, eu vou encontrar uma contradição, vou provar que isso aqui não é verdade, porque se fosse verdade eu não estaria passando a humilhação que eu estou passando. Nesse período que eu comecei a ler a Bíblia com muita atenção, marcando, que eu queria fazer um estudo para pegar as contrariedades, as contradições, eu acabei tendo a maior experiência que eu já tive com Deus na vida. Porque eu comecei a perceber que tudo que me levou a uma quebra foi justamente porque eu acreditei na religião e não no que estava escrito. Ou seja, eu acreditei no que os outros falavam em nome de Deus, mas não no que estava escrito, que a verdade é o que está escrito, não o que os outros falam. E ali eu tive uma experiência muito séria, porque eu vi que eu ia ter que consertar um monte de coisa na minha vida. Eu achava normal, por exemplo, mentir se fosse por um bom motivo. Não, é por um bom motivo. Aí a Bíblia fala que quem mente torna-se filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Estava escrito lá, ninguém me contou isso. Eu falei, como é que pode então eu achar que mentir, se fosse por um bom motivo, é bom? Não, não é bom, inclusive vai te levar para o pior lugar que existe. Então, eu lendo, eu tive a minha própria experiência. E a maior provação que eu tive foi essa, porque eu me senti abandonado por Deus. Porque nesse período em que eu estava tentando
encontrar contradições na Bíblia, eu não tinha nenhum tipo de sentimento de que Deus estava comigo. Eu estava me sentindo abandonado, e por isso que eu fui tendo essa raiva de eu vou provar que ele não existe. E acabei tendo uma experiência tão forte que eu fiz uma promessa, um voto. E o voto que eu fiz, eu estava quebrado, arrebentado, morando numa casinha alugada horrível, tipo numa boca de uma comunidade, uma necessidade terrível. A gente já estava há meses comendo macarrão instantâneo e passando uma situação assim, humilhante no extremo mesmo, no extremo. E nesse dia eu falei assim, se Deus existe, e se tudo que eu estou lendo aqui é verdade, ainda esse ano você vai me levantar, falei para Deus. E quando você me levantar, eu começo a pregar tudo que eu aprendi aqui. E eu falei isso, e semanas depois, uma semana depois, começou a dar uma reviravolta na minha vida. Eu comecei a escrever o livro Rumo ao Lugar Desejado, foi meu primeiro livro sem editora. A gente vendeu, eu e Janine, minha esposa, 52 mil livros de mão em mão, ligando para as pessoas, pedindo para levar nas empresas. Eu dava palestra de graça, isso quebrado. Dava palestra de graça para vender o livro no final. Nesse ano, eu me levantei. Em 9 meses eu paguei a dívida, que era milionária. É claro que muita gente perdoou a dívida, muita gente mesmo perdoou. Mas todo mundo que cobrou, inclusive ameaçando, recebeu. E eu cumpri minha promessa. Eu abri um canal no YouTube e comecei a pregar. E hoje tem mais de 130 milhões de visualizações e é um canal só de pregação.